A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André Pena. Mais uma vez estamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo, para liberar algo ao seu coração, para falar sobre esta matéria, Cristo em nós, algo que tem mudado a vida de muitas pessoas. Esse final de semana nós estávamos com alguns alunos e nós fizemos uma videochamada com os alunos e nós percebemos o quanto esta matéria tem mudado a vida das pessoas, o quanto o entendimento daquilo que está operando nesta matéria, nesta escola, aquilo que está operando tem mudado a vida de pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entender de fato a expressão Cristo em você, quando você compreender a expressão Cristo em você, quando você tiver o entendimento de fato da pessoa de Cristo em você, do Evangelho operando em você e de quem você é nele, de quem ele é em você, nunca mais a sua vida será a mesma. Não existe a mínima possibilidade da sua vida continuar a mesma. Porque quando você tem este entendimento de Cristo em você, quem você é em Cristo, com certeza, maravilhas, sinais, prodígios começarão a acontecer de uma forma intensa na tua vida. Você vai se mover cheio do Espírito Santo, com grande entendimento, e você verá os sinais de Deus operando na tua vida. Então nós estamos, mais uma vez, aqui na matéria Cristo em nós, tentando esclarecer algumas coisas. Na aula passada, nós terminamos a aula falando sobre substituição e sobre identificação, mostrando Jesus como nosso substituto, mostrando para vocês que nenhum dos apóstolos, nenhum dos 12 apóstolos, dos apóstolos do Cordeiro que caminharam com Jesus, nenhum deles teve a revelação que Paulo teve, a revelação de Cristo como nosso substituto. Eles caminharam com Jesus durante 3 anos e meio, entenderam aquilo que eles receberam de Jesus, mas eles tinham a convicção do Cristo, o Nazareno, o Cristo, o Jesus caminhando em terra. Mas a revelação de Cristo, o Rei da Glória, só foi dada ao apóstolo do fundamento, Paulo de Tarso. E aí quando essa revelação veio para Paulo, nem os apóstolos estavam entendendo, eles só foram entender de fato o que Paulo tinha recebido e começaram a compreender de Cristo substituindo, Jesus substituindo todos nós na cruz, lá quando Paulo pregou para eles. E então foi que eles começaram a desenvolver esse entendimento. E eu quero trazer ainda mais coisas, ainda mais revelações para você, porque essas revelações vão mudar a tua história, vão mudar a tua vida. A consciência de quem você é em Cristo vai trazer para você a sua identidade celestial. Quando você tem convicção da sua identidade celestial, nada consegue paralisar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus de ser estabelecida abundantemente na tua vida. Vamos orar. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na vida de cada um de nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Pai, no novo tempo, um tempo de grande justiça, grande glória e grande majestade, operando nas nossas vidas, Pai. Cremos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a nossa identidade vai ser manifestada com grande abundância, porque os nossos olhos estão sendo abertos, Pai. O nosso espírito está sendo aberto. Eu oro ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que em seu conhecimento abra os olhos do nosso espírito, do espírito dos meus irmãos, para que todos nós venhamos
entender a tua palavra, entender a tua glória, entender o nosso chamado, entender, Senhor, a nossa herança e o poder de Deus operando na nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro um tempo de crescimento, avanço e rompimento na vida de cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. E hoje eu quero falar a respeito de um preço que foi pago, um preço muito alto, o preço da redenção. O preço da redenção. As ânsias da justiça, elas cobravam com muita veemência que Jesus pagasse esse preço da redenção. E com isso, ele haveria de ter a morte espiritual. Ele haveria de, por um determinado tempo, ser separado de Deus. Era necessário que durante um tempo Jesus fosse separado, o Espírito de Jesus fosse separado de Deus, para que fosse paga todas as ânsias da justiça. E nós precisamos entender isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha que coisa tremenda. Jesus não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, ele o fez. Quem foi que fez Jesus o pecado? Deus fez Jesus o pecado, para que em Jesus todos nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando nós começamos a entender o que é isso, começamos a entender que nós fomos feitos justiça de Deus, que nenhuma culpa, nenhuma condenação há em nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós fomos feitos uma nova criatura. E por sermos novas criaturas, nós precisamos mover de uma forma diferente. Existe um efeito e existe uma manifestação de nós como justiça de Deus em operação em determinados lugares, para que a glória de Deus venha se mover não só em nós, mas na vida de milhares e milhares de pessoas. Romanos capítulo 8, versículo 19 diz o seguinte: que a ardente expectativa da criação é a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi exposta a uma vaidade, não por sua culpa, mas por aquilo que a expôs. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo inteiro, a criatura, a criação, espera a manifestação de todos nós que recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E quando nós recebemos o poder, nós confessamos Jesus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. A partir do momento em que você se rendeu ao Senhor, você foi feito filho de Deus. E você se tornou justiça de Deus. E o fato de você se tornar justiça de Deus, só o fato de você se mover e operar vai produzir sinais, maravilhas, milagres, descanso, repouso sobre a vida das pessoas. Pessoas verão, de fato, o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria, simplesmente pelo fato de você estar se movendo. Vamos lá. Isaías, capítulo 32, versículo 17 e 18, diz o seguinte: o efeito da justiça será paz. A operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia a saraiva e caia o bosque e a cidade seja inteiramente abatida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O efeito da justiça. Você foi feito justiça de Deus.
E o efeito da justiça, só o fato de você estar em alguns determinados lugares, em qualquer lugar que você está, só o fato de você estar lá, por você ter sido feito justiça de Deus, pela glória de Deus habitar em você, pelo Espírito Santo habitar em você, pelo Pai e o Filho habitar em você, porque o perfume de Cristo exala em você, só o fato de você estar lá, o efeito de você estar no lugar vai trazer paz. Você já percebeu quando muitas vezes você está em algum lugar e as pessoas olham para você e falam assim, quando eu estou perto de você eu sinto uma paz, eu sinto algo diferente, eu não sei o que é simplesmente porque você foi feito justiça de Deus. Pelo fato de você ter sido feito justiça de Deus, o que opera em você, aonde você estiver, vai trazer paz. É simples assim. Mas por que então que muitas vezes a paz, eu estou em lugares e em vez de eu trazer paz, eu estou trazendo desconforto, até tribulação para os lugares? O meu povo é levado cativo por falta de entendimento. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. O meu povo, por falta de entendimento, muitas vezes está correndo em direção à ruína e à destruição. Pelo fato de você não entender que você foi feito justiça de Deus, que Deus estabeleceu em você uma paz plena e abundante em Jesus Cristo, por este fato, infelizmente, muitas vezes, em vez de nós trazermos a paz pela qual estamos todos nós cheios da paz, infelizmente nós não conseguimos liberar esta paz, porque não entendemos. E por isso estamos acorrentados, aprisionados no lugar aonde deveria operar em nós justiça, alegria e paz. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E a liberdade do Senhor vai trazer sempre alegria para você. Eu não sei se você sabe, a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito do Senhor ele está em nós. Então aonde o Espírito Santo está, ou seja, em nós, ele sempre vai trazer liberdade. Ele sempre vai trazer essa liberdade aonde nós nos moveremos na liberdade do tipo de Deus, livres de todo o peso do pecado, livre de toda a condenação. E quando nós estamos livres de toda a condenação, o efeito de nós estarmos no lugar como sendo justiça de Deus é paz. E a Bíblia diz também que a operação, olha lá, e a operação da justiça é repouso e segurança para sempre. Ou seja, o lugar onde nós estivermos, tudo que nós estivermos fazendo, quando nós estivermos nos movendo, operando nos lugares, é certeza absoluta que com o entendimento nós traremos não só para a nossa vida, mas para a vida dos nossos irmãos, repouso e descanso para sempre. O fato de nós estarmos no lugar, a paz está estabelecida. O fato de nós, como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, com entendimento correto, operando, vai trazer simplesmente repouso e descanso para sempre. E o mais tremendo que no versículo 18 ele fala algo mais interessante. Que ele está falando sobre residência, ele está falando sobre casa, ele está falando sobre a nossa casa, a nossa morada. Nós, como filhos de Deus, no dia que nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo exclusivo do Senhor. E quando nós fomos feitos esse povo exclusivo, nós fomos morar. E deixa eu te dizer uma coisa. Se existem situações desagradáveis que estão acontecendo na nossa casa, a gente só precisa entender que quem escreveu a palavra de Deus foi Deus. E a palavra de Deus, operando com um entendimento que operava na vida de Deus, saindo da tua boca com o mesmo entendimento e com a mesma fé, ela vai produzir exatamente aquilo pelo qual ela foi enviada.
E o mais tremendo é que o fato de você, aonde você vai trazer paz, aonde você opera, ou seja, dentro da sua casa, você operando, o certo é, o meu povo habitará num lugar de paz, num lugar quieto e sossegado de descanso. Ei, deixa eu te dizer, esta é a tua casa. Ele está falando aqui de morada. O meu povo habitará. Eu não sei como o que tem acontecido na sua casa, eu não sei o que tem acontecido no seu ambiente familiar, mas deixa eu te dizer, esta palavra quem escreveu foi Deus. Foi um decreto de Deus. O fato de você estar naquele lugar, como justiça de Deus, cheio do Espírito Santo, como um homem, uma mulher de Deus, que tem tido a mente renovada todos os dias por esta palavra, porque a exposição dessa palavra vai te trazer luz, vai te trazer entendimento, e você vai conseguir, com entendimento, sair desse cativeiro e começar a viver uma vida plena e abundante. E quando você entende isso, você está dentro da sua casa, na tua casa, o primeiro lugar aonde o efeito da paz e a operação de descanso e repouso para sempre, o primeiro lugar que vai sofrer passar por essa atmosfera e sofrer essa influência do reino de Deus operando é na tua casa. E foi Deus que falou sobre isso. E ele falou, olha, que se você o efeito, você como justiça operar, você como justiça se estabelecer naquele lugar, a sua casa, o meu povo habitará num lugar de paz, um lugar quieto e sossegado de descanso, mesmo que caia a saraiva, caia o bosque, a cidade seja totalmente destruída. Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo inteiro pode estar se acabando, sendo destruído as cidades, mas se você entende aquilo que foi estabelecido em você, a sua casa é um lugar de paz, um lugar quieto e sossegado de descanso. Quando houver algumas tribulações, quando houver alguns levantes, porque eles virão, a morte e a vida estão no poder da língua, então declara a palavra. Dentro da sua casa, se alguma atmosfera de peso, de contenda, de confusão, alguma atmosfera de tribulação está vindo para dentro da sua casa, declara a palavra. A palavra diz que o meu povo, você é o povo de Deus, nós somos o povo de Deus. O meu povo habitará num lugar de paz, um lugar quieto e sossegado de descanso. O mundo inteiro pode estar se acabando, mas dentro da sua casa. Por quê? Porque simplesmente veio uma convicção de quem você é em Cristo. Lógico, isso é um processo que você está passando dia após dia, você está sendo renovado, está sendo transformado de fé em fé, de glória em glória. Cada dia você está se posicionando mais, cada aula que você está assistindo, o seu entendimento está sendo aberto, você está descobrindo coisas que muitas vezes elas estavam sendo impraticáveis dentro da sua casa, coisas que você olha e fala assim, meu Deus, realmente a minha casa tem que ser um lugar de paz, um lugar quieto e sossegado de descanso, porque já foi estabelecido em mim, já foi estabelecido em nós, esta autoridade, esse poder que emana de Deus, que foi estabelecido em mim de trazer paz, de trazer repouso e descanso para dentro da minha casa. Então, tudo que está tentando influenciar foi nos dado o poder para pisar serpente, escorpião e desfazer toda a obra do inimigo. Então, se tem uma obra do inimigo que está tentando influenciar a sua família, influenciar a sua casa, trazer um desconforto para o seu trabalho, para onde você estiver, simplesmente use esta palavra, porque ela é viva e eficaz e ela funciona e ela foi estabelecida para produzir para você, na sua vida, na nossa vida, aquilo pela qual ela foi enviada. Você é uma justiça de Deus. Deus fez de Cristo, fez de Jesus o pecado para estabelecer em nós a justiça de Deus. E aí nós precisamos entender. Jesus também declarou algo muito interessante. Teve um momento em que ele declarou que ninguém poderia tirar a sua vida. Mas ele mesmo daria a vida dele, só ele poderia dar. Por que ele falou isso? Eu já expliquei isso para vocês, mas eu vou falar.
novamente. Simplesmente pelo fato de que Jesus não havia pecado. Pelo fato de Jesus não haver pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como a morte poderia tocar num homem que não tinha pecado? Ele nunca pecou e ele não havia pecado, ele não tinha pecado. Então, ele tinha essa convicção de que ele não pagaria esse salário por ele próprio, mas que ele pagaria o salário por causa de toda a humanidade. Então, lá em João, capítulo 10, versículo 17 e 18, ele diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele tinha convicção de que ele recebeu o mandamento do Pai. Ele tinha entendimento de que ele recebeu. E ele sabia que porque ele não tinha cometido pecado, só ele poderia entregar e reaver a vida que era dele, porque foi dada pelo Pai. E ele não tinha pecado. Jesus, ele entrega a sua vida e ele se deixa ser levado para a cruz. Para quê? Hebreus capítulo 12 diz que ele se alegra por tudo que ele ia passar. Ele se alegrou por tudo que ele haveria de passar. Por quê? Porque ele sabia o que ele ia receber. E ele entregou a sua vida na cruz para um motivo: se fazer maldição e nos arrancar dessa posição de maldição. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição, em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que viesse a nós a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Ele mesmo se fez maldição na cruz. Ele se fez maldito naquela cruz para nos arrancar da maldição da lei. Que lei? A lei do pecado e da morte, que foi entregue para Moisés em tábuas e em pedras. Simples assim. E esta lei trazia, como diz Romanos, trazia o entendimento do pecado e da morte. Quando ela veio para nós, ela trouxe o entendimento de que, se você pecar, você vai morrer. Antes desta revelação, Romanos diz que a morte reinava de Adão até Moisés. Quando Moisés recebeu essa lei do pecado e da morte, trazendo o entendimento da morte, do pecado e da morte, foi que Deus começou a tirar o homem daquele império das trevas que o segurava com muita força. Mas ainda não tinha de fato arrancado de vez o homem. Ele só trouxe a convicção: olha, se você pecar, você vai morrer. Se você pecar, você corre um grande risco. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, que veio e se fez maldição para nos arrancar, para se fazer maldição. Ele se fez o próprio pecado. Ele se fez a própria maldição para nos arrancar da maldição, para nos dar o direito de receber duas promessas. Existem duas promessas que foram entregues a nós depois de que Jesus nos arrancou. Em continuação,
de Gálatas 3, 13, 14, 15, diz que porque ele nos arrancou, em Cristo Jesus, nós recebemos o direito de receber a promessa de Abraão, a promessa de prosperarmos nesta terra. A mesma promessa que Deus deu para Abraão, dizendo que Abraão, bendito em ti serão todas as nações da terra. Lá em Deuteronômio, no versículo 28, ele fala sobre as bênçãos que nós recebemos se obedecemos, as bênçãos de Abraão, a prosperidade terrena. Essa prosperidade terrena. Mas ele fala também de uma prosperidade celestial, da promessa do Espírito. Duas promessas, e a promessa do Espírito, a promessa de Cristo, ela é superior, como diz Hebreus, ela é uma aliança de superiores promessas. E nós, em Cristo, nós fomos feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e recebemos o direito de usufruir, como igreja, essas duas promessas, tanto a de Abraão, que fala sobre riquezas terrenas, como a de Cristo, que fala de riquezas celestiais. Quando nós começamos a ter esse entendimento, você começa a se mover de fato como Jesus quer. E deixa eu te dizer algo, Deus sempre vai honrar pessoas fiéis e leais. Se você entendeu, você vai se tornar automaticamente uma pessoa fiel e leal. Por quê? Porque você percebeu que o seu pai naturalmente te deu o direito de você viver uma vida plena e abundante. E quando você obedece, todas as coisas começam a cooperar para o teu bem, porque você está em Cristo. Quando você não compreende isso, as coisas não estão acontecendo. Infelizmente, porque muitas vezes nós estamos agindo como pessoas cegas e não sabemos como realmente nos mover. Cristo em nós. Teve um dia que Paulo olhou, lá em Colossenses, ele olhou para os gentios e ele falou assim: gentios, Cristo em vós é a esperança da glória. Quando ele estava falando isso, ele estava falando com os gentios. Mas a Bíblia diz que de dois povos, Deus fez um só povo. A palavra de Deus, ela fala, quando a palavra de Deus foi escrita, ela foi escrita para falar com três povos: os judeus, os gentios e a igreja. Só que ele pegou de dois povos, dos judeus e dos gentios, e fez um só povo, a igreja. Quando ele disse Cristo em vocês, gentios, é uma esperança da glória. Mas para a igreja, Cristo na igreja não é uma esperança da glória. É a certeza da glória de Deus em manifestação. Por quê? João capítulo 17, versículo 22. Jesus ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: a mesma glória que o Senhor me deu, eu dou para eles. Para eles quem? Para a igreja. A mesma glória que o Senhor me deu, eu dou para eles, eu dou para a igreja. Então em nós, igreja, a glória não é uma esperança, é uma certeza da manifestação do reino de Deus nessa terra. Nós, como num espelho, refletimos a glória de Cristo. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vissem o resplendor da glória de Cristo. Por que nós não vamos ver o resplendor da glória de Cristo se estivermos cegos? Porque a glória de Cristo vai resplandecer através de nós. Foi em nós que ela foi estabelecida.
1 João capítulo 2, versículo 20, diz que a mesma unção que está em Jesus está em nós. Então a unção que está em Jesus, a glória que está em Jesus, ela está resplandecendo como num espelho. No dia que você confessou Jesus, a cegueira dos seus olhos caiu, a cegueira espiritual caiu, seu espírito foi recriado e você está dia após dia vendo o resplendor da glória de Cristo. O que isso tem que gerar, você vai aprender quando nós falarmos sobre o caráter cristão, a matéria caráter cristão, como um cristão tem que operar, como um cristão tem que se mover. Aí você vai ver, de fato, o que significa você ter a glória de Cristo resplandecendo. Muitos de nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas a glória de Cristo não está se movendo através de nós. E porque ela não está resplandecendo através de nós, nós mesmos estamos paralisando o seu efeito e a sua operação. Simples assim. E quando Jesus Cristo, ele foi morto naquela cruz, ele teve uma morte espiritual e ele teve também uma morte física. Foi necessário que ele passasse por isso. Foi necessário que Jesus passasse pela morte espiritual, que ele fosse separado de Deus e que também ele morresse fisicamente para que as ânsias da justiça fossem realmente cumpridas. Lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Deus meu, por que me desamparaste? Neste exato momento, quando Jesus fala, Deus meu, este é o único momento na palavra de Deus que Jesus não chama o Pai de Pai, e sim de Deus. Por quê? Porque neste exato momento, ele tinha sido feito o pecado. Ele tinha sido feito o pecado. E Deus, sendo totalmente santo, Deus ele se afastou. Ele se afastou de Jesus. Por isso que no Getsemane, Jesus entrou num momento tão grande de angústia, que ele chegou a suar sangue. A medicina chama isso de hematidrose. É quando os pequenos vasos que estão embaixo dos pelos, nos poros, eles estouram. Tamanha a pressão, tamanha a angústia, tamanha a pressão nas emoções. E Jesus estava ansioso, angustiado de tal forma, porque ele sabia, porque ele ficou sabendo ali naquele momento que uma das coisas, a pior coisa que ele ia ter que passar é que Deus iria se afastar dele. E aquilo para ele estava muito pesado, a ponto dele olhar e falar assim, Senhor, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Naquele momento, Jesus pensou em desistir. Aquele momento foi difícil para ele. E ele pensou em desistir. Mas como lá em Hebreus diz que ele se alegrou, ele sabia que o resultado viria uma grande glória, um grande resplandecer. E ele se alegrou, mas neste momento ele estava triste. Ele também morreria fisicamente. Lá em Mateus, capítulo 27, versículo 50. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Foi cumprido ali. Foi cumprido ali o que ele deveria passar. Ali ele morreu espiritualmente e também morreu fisicamente. E deixa eu te dizer algo. Quando Jesus na cruz, ele deu um grito e ele falou, está consumado. Naquele momento, 2 maldições caíram, que foram levantadas. Eu já expliquei isso para vocês nas primeiras aulas, mas naquele momento, a maldição da enfermidade
e a maldição da miséria foram aniquiladas naquele exato momento. As maldições que foram causadas da enfermidade e da miséria foram aniquiladas naquele momento. Então, Jesus se entregou à morte. Jesus se entregou para que as ânsias da justiça fossem pagas. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 7 a 10, diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Olha que coisa tremenda. Isso comprova exatamente que ele teve que passar 3 dias e 3 noites. Assim, tem uma passagem em que ele fala que ele passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Era necessário que ele passasse por tudo isso para cumprir tudo o que tinha que ser cumprido, para nos dar o direito de ter aquilo que ele tem. Mas algo muito tremendo é que Jesus não foi deixado na morte. A Bíblia diz que Deus o arrancou do Hades. Fala sobre isso em Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exaltou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha que coisa tremenda. Jesus estava dizendo aqui, Pedro estava mostrando exatamente que Deus não iria deixar Jesus sucumbir, o seu espírito sucumbir na morte e nem o seu corpo ser destruído. Por quê? Porque ele sabia que Jesus não tinha pecado. Jesus simplesmente, ele devolveu, com tudo o que ele passou, ele devolveu a todos nós a autoridade que nos havia sido tomada. Jesus entregou de volta, por tudo que ele passou, a autoridade que nos havia sido tomada. Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ele simplesmente resgatou a autoridade. Ele tomou de volta a autoridade e ele falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquilo que tinha sido roubado do homem, um homem veio e resgatou aquilo que tinha sido roubado do homem. Por um homem, a iniquidade entrou na terra. Por um homem, ela deveria sair. Então Jesus veio e ele resgatou. Ele veio como resgatador. Ele veio como o Senhor e tomou de volta toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o Senhor. Ele é o príncipe. Tomou as chaves do inferno. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tomou toda a autoridade. Ele foi no inferno e tomou a autoridade, tomou as chaves da morte e do inferno. E disse: olha, quem manda aqui, quem manda no céu, quem manda na terra, sou eu. Ele é o Senhor. E ele simplesmente pegou toda esta autoridade e entregou de volta para o homem. Ele entregou para nós. Infelizmente, pela falta de entendimento, nós estamos cativos, aprisionados no reino de Deus, um lugar de paz, justiça e alegria. Por causa disso, muitas vezes, o inimigo está fazendo festa dentro das nossas vidas. E pela falta de convicção, de entendimento, nós não estamos conseguindo nos posicionar simplesmente como filhos, herdeiros de tudo que é o do nosso Pai. Quando nós conseguirmos entender de fato Cristo em nós, nossa vida nunca mais será a mesma. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A morte de Jesus na cruz aniquilou o império do diabo e livrou todos nós que, por medo da morte, estávamos aprisionados. Todos nós, por medo da morte, estávamos aprisionados. Uma das primeiras coisas que nós, filhos de Deus, precisamos entender: você é filho e filha de Deus, não tenha medo da morte. Teve um dia que Paulo falou assim: viver é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro. Entenda uma coisa: se por acaso, porventura, se você, por algum motivo, perdesse a sua vida hoje, era lucro. Mas eu sei que você não vai perder, porque Deus conta com você para fazer coisas extraordinárias na terra. Simplesmente você precisa só crer e se mover, entendendo que você é justiça. E por você ser justiça, o efeito de você estar nos lugares é paz. E você operando, você se movendo nos lugares, vai trazer repouso e descanso para sempre. Imagina você cheio do Espírito Santo, com salmos, com hinos, com cânticos de adoração,
conversando com seus irmãos e cantando, entra numa casa, aonde naquela casa estão todos escravizados pelo inimigo, com enfermidades, com depressão, com opressão. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. E você entra naquela casa, onde as pessoas estão aprisionadas. Quando você entra com você o Rei da Glória. Quando você entra com você o Príncipe da Paz. Quando você entra com você o Leão da tribo de Judá. Quando você entra com você a vida abundante. Quando você entra com você aquele que reina e que vive para sempre. Quando você entra com você aquele que tomou as chaves da morte e do inferno. E ele resplandece através de você. Então, só o efeito de você entrar vai trazer paz para o lugar. E quando você começa a se mover dentro daquele lugar, falando com hinos, com salmos, com louvores de adoração ao Senhor, vai trazer para dentro daquele lugar repouso e descanso para sempre. E todos que estavam cativos do inferno serão libertos para a glória de Deus Pai. É isso que você carrega. A sua casa, a sua família merece ver o que já está operando em você. Então comece a se mover com entendimento para a glória do nome do Senhor Jesus. Entenda aquilo que já opera em você. Simples assim. Não crie subterfúgios para tentar explicar a sua falta de fé. Se você se expõe à palavra de Deus, ela vai trazer em você, ela vai brotar em você quem é você em Cristo e quem é Cristo em você. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. E o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, eu declaro, Senhor Jesus, os olhos do entendimento dos meus irmãos e das minhas irmãs abertos. Eu oro ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, para que o Senhor abra os olhos do entendimento dos meus irmãos, para que eles vejam o resplendor da glória do Senhor operando através da vida deles, para que eles entendam o chamado deles, para que eles entendam a herança do Senhor operando através da vida deles e o poder de Deus operando com grande intensidade neles e através deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para as tuas ameaças, Pai. Concede a cada irmão e cada irmã, cada homem e mulher, Senhor, que está assistindo esta aula, que está vendo este vídeo. Concede a eles ousadia, intrepidez, sabedoria e revelação para pregar a sua palavra. Enquanto, Senhor, o Senhor estender as suas mãos, fazendo sinais, prodígios e maravilhas pelo nome do teu Filho Jesus Cristo. Milagres, curas serão vistos através da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu declaro que a partir de agora, Pai, eles famintos e sedentos, e o efeito deles estarem nos lugares será a paz do Senhor que excede todo entendimento, operando através da vida deles e alcançando milhares e milhares de pessoas. E quando eles começarem a se mover no trabalho, na escola, na casa, aonde eles estiverem, na rua, no shopping, nos mercados, Pai, eles se movendo aonde estiver, Pai, milagres acontecerão, repouso acontecerá, descanso acontecerá para sempre na vida de milhares e milhares de pessoas, em nome de Jesus. Que esta unção seja destravada na vida dessas pessoas e eles comecem a operar grande e intensamente para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.